Olá, tudo bem? Eu me chamo João Paulo, eu sou corretor da Coab Prêmio Imobiliária e nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma maneira rápida e fácil uma das principais dúvidas e questionamentos dos clientes, que é sobre o momento da assinatura do financiamento com a Caixa. Muitos clientes me perguntam se ainda é possível financiar 100% do valor e não precisar dar nada de entrada no momento da assinatura. Veja, com o Verde Monte-Florata isso ainda é possível, mas tudo vai depender da renda bruta familiar que esse cliente vem apresentar no momento da assinatura com a Caixa. Eu preparei uma apresentação do Verde Monte-Florata, onde eu dou um exemplo prático e simples de como isso é possível. Agora veja bem, se esse vídeo foi interessante para você, se você conhece alguma pessoa, um irmão, um primo, um namorado ou namorada que também tenha essa mesma dúvida, compartilhe esse vídeo com ele. Eu espero com isso ajudar um número máximo de pessoas que tenham também essa mesma dúvida. Então vamos lá para a apresentação do Florata que eu vou conseguir explicar isso de uma forma bem prática e bem simples. Então, gente, na verdade eu preparei uma apresentação bem simples, onde eu dividi essa apresentação explicando um pouco sobre o Verde Monte Florata e colocando no final também essa explicação, essa dúvida, né, e questionamento que os clientes têm sobre a condição do financiamento com a Caixa. Se é possível ou não financiar esse 100% no momento dessa assinatura. Tá? Falando um pouquinho sobre o Verde Monte Florata, ele vai ser um empreendimento próximo à UFES. Tá? O projeto ele consta, na realidade, de todos os apartamentos com 2 quartos e todas as torres com elevador. Um ponto interessante que a gente já gosta de passar para os clientes é que o empreendimento, ele mesmo sendo Minha Casa Minha Vida, ele vai ter toda a sua área de lazer sendo entregue, equipada e decorada pela construtora. Tá? Falando um pouquinho sobre as fachadas e a tipologia do empreendimento, o empreendimento ele vai constar, na verdade, com 6 torres, sendo 8 pavimentos tipo, ou seja, térreo mais 7 andares. Tendo aí apartamentos com metragens diferenciadas. Você vai ter apartamentos com um quarto, com 35,90 metros quadrados, apartamentos com 2 quartos, com a planta um pouco menor, com 43 metros quadrados, e apartamentos com 2 quartos, com a planta um pouco maior, com 45,75 metros quadrados. Falando um pouquinho das perspectivas do apartamento, o que chama atenção, na realidade, mesmo sendo um empreendimento Minha Casa Minha Vida, é que as plantas do Florata, ela consegue ser bem distribuída no sentido de que a construtora teve uma preocupação de dividir bem o que seria sala de estar e jantar e os outros cômodos. Tá? Você tem aqui uma perspectiva do living. Se você perceber, você tem a entrada e acesso da cozinha pelo seu lado esquerdo. Tá? E no seu lado direito você tem uma apresentação aí da perspectiva da cozinha do Florata. Aqui você tem uma perspectiva dos quartos. Você tem os quartos de solteiro, tá? O quarto de casal. Aqui também uma perspectiva bem interessante, que a gente chama de planta isométrica. Nessa planta do tipo 1, você vai ter aí os apartamentos com a metragem um pouco menor, que é, na verdade, os apartamentos com metragem de 43 metros quadrados. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho aonde ele vai estar localizado, certo? Esse apartamento de 43 metros. A planta do tipo 2, na verdade, aqui já é uma planta um pouco maior, que na verdade o cliente vai ganhar em alguns pontos no sentido da circulação. E você vê que existe uma privacidade no sentido de que as portas dos quartos, tanto de solteiro quanto a porta do banheiro social, ela não fica, na verdade, com a vista, né, para a sala de estar e jantar. Tá? A construtora teve essa preocupação de colocar essa planta do tipo 2 de 45 metros, uma privacidade maior na questão da sala de estar e jantar. Aqui você tem uma perspectiva da planta baixa do apartamento com a metragem de 43 metros. Certo? Você tem aí, que na verdade é o tipo 1, que são as colunas 2, 3 e 6 dos blocos, que são as colunas que a gente chama nas colunas das quinas, né? Que são as posições norte e leste, ou leste e sul, ou norte e oeste, ou sul e oeste. Tá? Essa segunda planta, na verdade, é as plantas de posição norte ou posição sul. Essas plantas é que, na verdade, tem a metragem maior, de 45,75 metros quadrados. Um ponto positivo é que todas as plantas, todos os apartamentos, no quarto de casal, você já vai ter um ponto de splitter já determinado, pré-determinado, sem precisar aí o cliente cortar a parede para colocar
a tubulação, nada disso. Na verdade, você já tem o ponto característico na parede, que é só precisar colocar o aparelho do ar-condicionado e tendo do lado de fora a sua laje técnica para colocar o condensador. Aqui uma perspectiva dos ambientes de lazer, na verdade, né? Salão de jogos, a parte de academia que vão ser entregues, equipado e decorado pela construtora. Uma perspectiva do parque infantil, que é uma área externa também, que vai ser entregue, equipado e decorado pela construtora. Salão de festas, que você tem também essa questão de entrega e equipado, churrasqueira. E aqui uma perspectiva, na realidade, de toda a infraestrutura de lazer. Você tem aqui, mais abaixo, na verdade, a piscina adulto, que você tem o deck molhado, a piscina infantil, que vai ser separado dessa piscina adulta com uma cascata também, certo? Você tem o salão de festas, próximo à churrasqueira, próximo ao salão de jogos, próximo à academia, ao espaço bike e também à quadra poliesportiva. Aqui, na verdade, é uma perspectiva mais da localização exata, onde alguns clientes demonstraram dúvida de onde vai ficar. Tanto, na verdade, se você perceber, aqui a gente tem a implantação do Verde Monte Sierra, que foi o primeiro empreendimento que foi vendido 100% no início do ano, e vizinho a ele, mais já próximo à rodovia João Bebiágua, o Verde Monte Florata. Tá? Um ponto, na realidade, de referência que a gente passa para os clientes, além da UFES e antes do Conjunto Eduardo Gomes, é que a entrada, na verdade, o porticó de acesso dos empreendimentos, tanto do Verde Monte Sierra quanto do Verde Monte Florata, é ali na frente do posto Petrox. Hoje, se você passar pela rodovia João Bebiágua, você vai ver que existe tapumes de alumínio com o nome do empreendimento. Tá? Então, essa seria a localização exata dos empreendimentos que vão ser construídos, tanto o Verde Monte Sierra quanto o Verde Monte Florata. Aqui, na verdade, eu coloco mais um exemplo de como seria uma condição de pagamento de um Verde Monte Florata. Tá? Eu me preocupei, na realidade, em pegar um apartamento que tivesse uma posição intermediária, não fosse um apartamento totalmente sol, nem fosse um apartamento também de sombra total. Tá? Eu peguei uma posição intermediária em um andar também intermediário, que seria mais ou menos um quarto andar. Na tabela de pré-lançamento, essa unidade ela hoje está valendo em torno aqui de R$ 113.200. Alguns clientes têm dúvida em relação a essa condição de pagamento, de que forma pode ser distribuído, o que é que ele vai pagar durante o período de construção, tá? E o que é que ele vai, na realidade, pagar no momento do financiamento com a Caixa Econômica Federal. É muito simples. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir em dois momentos. Leve em consideração essa primeira linha de sinal no ato e essa penúltima linha onde tem o termo habite-se. Esse período do sinal do ato até o habite-se, o cliente ele vai precisar pagar durante todo o período de construção, deixando só o financiamento, R$ 97.750, junto à Caixa Econômica Federal. Tá? Na questão da poupança, a construtora, como se trata de um pré-lançamento, ela tem uma facilidade maior de diluir essa questão de entrada. Só para você ter uma ideia, para o cliente poder garantir uma unidade no Florata, ele só precisa dar um sinal no ato de R$ 1.415 e seguir depois o fluxo durante 30 dias. Depois, com 30 dias, 1.415, com 60 e com 90 dias. Tá? Então, são 4 parcelas de entrada, são 4 sinais de entrada de R$ 1.415. Uma dúvida que os clientes têm também é em relação a quando vai começar o pagamento das parcelas mensais. Veja, a questão da primeira parcela, o pagamento da primeira parcela mensal, o cliente ele só começa a pagar depois que ele paga a última parcela de 90 dias. Entendeu? Então, ele só começa a pagar a primeira parcela de R$ 351,60 só depois que pagar a parcela de 90 dias. Nesse modelo, nessa proposta que eu coloquei aqui, mais como apresentação, o cliente ele não tem a preocupação, onde tem esse termo aqui, intermediária, é o que muita gente chama de balão. Para essa unidade, o cliente ele não vai precisar pagar balão nenhum, tá? Só na realidade, no momento da entrega, em 2018, no recebimento da chave, ele vai precisar pagar no habite-se R$ 1.000, só isso. Esse é o período de construção, é onde o cliente ele vai seguir um fluxo de construção do empreendimento e mês a mês ele vai pagar algum valor para que no momento do recebimento da chave, ele vai assumir só o financiamento com a Caixa. No próximo slide, na verdade, eu vou conseguir mostrar
de que forma esse cliente que vai precisar financiar 97.750, ele consiga financiar os 100% dos 97.750 ou até mais, dependendo aí do parâmetro que a gente vai colocar para esse cliente. Nesse cliente, no caso aqui, eu coloquei ele tendo uma renda bruta familiar em torno de R$ 1.500, tendo ele 30 anos de idade, não possuindo imóvel no nome dele e sem FGTS. E aí alguns clientes perguntam, tá, João, como é que você consegue demonstrar para a gente que esse cliente que precisa financiar 97.750, ele vai financiar todo? É muito simples. Aqui nessa simulação que eu coloquei da Caixa Econômica Federal, a gente tem alguns mecanismos, na verdade, que no parâmetro que a gente consegue colocar com que esse cliente ele consiga absorver um valor máximo de financiamento. Se você prestar atenção aqui, o valor que ele vai precisar financiar, o valor que ele, na verdade, é liberado para ele financiar, mais o subsídio, já até ultrapassa o valor que ele precisa, que é os R$ 97.750. Ou seja, ele financia até mais de 100% aí, né? Se você somar 82.150 mais 17.960, dá até mais de R$ 100 mil. Então, assim, se o cliente ele tem essa dúvida se pode ou não ainda financiar 100%, no Verde Multiflorata, eu estou mostrando aqui que existe essa condição e ainda o cliente pode financiar esse 100% do valor junto à Caixa Econômica Federal, não se preocupando mais naquela questão de aporte, que em outros empreendimentos o cliente, além do período de poupança, no momento que vai financiar, o valor que resta a financiar, ele ainda precisa dar um valor a mais, na faixa aí de 10, 15 ou até mais, 20%, no momento da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa. Nesse caso aqui no Florata, ele não vai precisar dar, tudo bem? Então, ele vai financiar até um pouquinho mais aí, mais de 100 mil reais, tá? Um outro ponto, o que o cliente, na realidade, precisa saber, que, na verdade, tem alguns clientes que têm essa questão de dúvida e dizer, João, já fui atendido por um outro corretor e ele não me explicou isso. O que, de fato, você precisa saber no momento da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, que você tem que pagar. Você não vai pagar nessa condição aqui nada de entrada junto à Caixa Econômica Federal. O que você precisa se atentar é que você vai precisar pagar no momento da assinatura da Caixa Econômica Federal a questão de ITBI, que é uma taxa, na realidade, é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis com a Prefeitura do município de São Cristóvão. Essa questão de ITBI você, na verdade, vai precisar pagar. E na questão da taxa de cartório, que no caso, você se enquadrando no Minha Casa Minha Vida, você tem 50% desse valor, tudo bem? Então, você vai precisar pagar o ITBI e 50% da taxa de cartório, tá? Outra dúvida também, que alguns clientes demonstram e perguntam, João, quanto é que vai ser a minha primeira parcela? Quanto é que vai ser a questão dos juros para mim no meu financiamento? Fica bem simples aqui de mostrar. Um cliente que apresenta essa renda de R$ 1.500, mesmo ele não tendo o FGTS, ele vai ter a sua primeira prestação de R$ 449,99, certo? E a taxa de juros ele vai conseguir em torno aí de 5%, sendo de juros efetivos de 5,11% ao ano, tudo bem? Seria basicamente isso, tá? Então, assim, respondendo a maioria das dúvidas e questionamentos dos clientes, que existe ainda a possibilidade, sim, de financiamento de 100%, tá? Dependendo, lógico, da renda bruta que esse cliente vai apresentar no momento da assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal. Aqui, na verdade, nesse slide, eu coloco alguma documentação, as documentações necessárias que o cliente precisa para ser analisado, tá? E saber se de fato pode ou não se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, pode ou não ter a oportunidade de adquirir um Florata. A documentação que a gente precisa para analisar é simples, né? Tá bom? Na verdade, seria a cópia do registro civil, sendo certidão de nascimento para quem é solteiro ou certidão de casamento para casados. Cópia de identidade CPF ou CNH, cópia do comprovante de residência com CEP. Esse comprovante de residência ele precisa estar atualizado. Tudo bem? E cópia dos 3 últimos contra-cheques também. Isso é muito importante, na realidade, para que a gente possa fazer essa primeira análise e saber de fato o que você pode ou não financiar, se você tem direito ou não ao subsídio total do governo, se você vai poder ou não financiar esse 100% do valor que você precisa contratar junto à Caixa Econômica Federal. Eu coloquei uma observação aqui no caso de autônomo, tá? Ou possuidor de renda mista. Na verdade, esse perfil de cliente ele pode também adquirir, sem problema nenhum. Lógico que ele vai precisar seguir algumas instruções para que possa ser aprovado. Então,
Caso você seja autônomo ou você tenha uma renda mista, que é, além do contra-cheque, tem um outro tipo de serviço que você presta, mas não tem um outro rendimento formalizado, não se preocupe que você tem a possibilidade também. É só, na realidade, deixar um comentário ou mandar um e-mail para mim ou ligar ou entrar em contato através do WhatsApp, que eu vou poder dar uma consultoria, na verdade, e explicar para você o que de fato você precisa fazer, tá certo? Nesse outro slide, eu coloquei aqui na questão de dúvidas mais frequentes. Na verdade, nessa apresentação, eu vou tentar explicar o máximo possível, mas lógico que pode ainda existir algum tipo de dúvida. Mas não se preocupe que com esse canal, na minha página do Facebook, se você quiser, você pode entrar através do e-mail, em contato comigo, ou através do WhatsApp. Eu vou poder tirar, se caso a sua dúvida não estiver linkada em uma dessas daqui. Tá? Mas as principais dúvidas que eu considero seria a seguinte: João, qual é o prazo de entrega do Verde Monte Florata? Veja, o empreendimento, ele se trata de um pré-lançamento. Ele vai ser entregue, na verdade, em outubro de 2018, tá? Eu posso, na verdade, usar o FGTS na entrada com a construtora? Veja, na entrada com a construtora, não. Você vai poder utilizar o seu FGTS no momento que você estiver contratando o financiamento com a Caixa Econômica Federal, tudo bem? Então, você pode utilizar o seu FGTS para, caso você não consiga financiar o 100% daquele valor, né, você vai poder utilizar o seu FGTS para abater aquele aporte de entrada, que a gente chama de aporte, aquele valor de entrada no momento do financiamento, ou você vai poder amortizar as parcelas do seu financiamento com o seu FGTS, mas com a construtora não pode, tá certo? Eu posso compor renda com outra pessoa? Claro que pode. Você pode compor renda, na verdade é uma dúvida que os clientes têm em relação a saber com quem ele pode compor renda. Veja, se você tem um namorado ou se você tem um noivo, vocês ainda não são casados, vocês podem juntar a renda, tá, de vocês. Na verdade, vocês só vão precisar ir no cartório e fazer uma união estável. E através dessa união estável, o restante da documentação, tanto de um quanto do outro, vocês podem juntar a renda também. Tudo bem? Não tem problema nenhum, não. Uma outra questão, o cliente ele sempre me pergunta: João, se meu nome estiver negativado, eu posso comprar? Veja, na realidade, é preciso que você tente negociar essa restrição que você tem no SPC ou Serasa. Tá? Você não precisa pagar o valor inteiro. Tudo bem? Você precisa, na realidade, negociar e a partir da primeira parcela paga, você já consegue dar andamento, né? Na verdade, você já pode começar o processo de compra depois dessa negociação e pago essa primeira parcela. Tá? Outra dúvida importante também, muitos clientes perguntam: João, as parcelas da construtora, ela é fixa? Veja, não. A parcela da construtora, a partir da segunda parcela, todas elas vão ser corrigidas pelo INCC, tá? Índice Nacional do Custo da Construção. A partir da segunda parcela, todas elas vão ser corrigidas pelo INCC, tudo bem? Quando irei assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal? Normalmente, o cliente ele assina com a Caixa Econômica Federal, depois da assinatura do contrato com a construtora, um período aí de 6 meses, tá? Pode ser antes, pode ser um pouquinho mais, mas normalmente é o período de 6 meses, tá? Quando eu assinar com a Caixa, o que realmente eu vou precisar pagar? Na realidade, é uma questão bem importante que você precisa entender. O momento que você for assinar com a Caixa Econômica Federal, você precisa entender que você, naquele momento, vai precisar pagar algumas coisas, tudo bem? Que na realidade, assim, não sei como é feito como outros corretores apresentam isso para os clientes, mas eu prefiro mostrar para o cliente que ele precisa de fato pagar o que ele tem que de fato pagar, do que tentar não dizer para que o cliente lá na frente ele tome como surpresa ou um susto de não ter se programado e ter um valor que às vezes é considerado alto, que no caso de um ITBI, dependendo aí da unidade, dependendo do valor de avaliação, o cliente ele pode estar pagando aí de ITBI na faixa de R$2.000 a R$2.600. Então eu prefiro, no início do processo, explicar realmente o que o cliente precisa pagar, tudo bem? Para que na realidade ele consiga se programar nesse período aí até o momento da assinatura com a Caixa. Além do ITBI, ele precisa entender que ele vai pagar também a questão da taxa de cartório. Só que na taxa de cartório, ele tem aí 50% de desconto no período, nessa questão de taxa de cartório, porque ele se enquadrando no Minha Casa Minha Vida, ele vai ter essa isenção de 50% da taxa de cartório. Outro ponto que é muito importante também, e alguns corretores não passam isso para os clientes, e às vezes os clientes recebem até como surpresa,
No momento que o cliente assina com a Caixa Econômica Federal, tá? O INCC do saldo devedor ele é congelado. E a partir daí o cliente começa a pagar as parcelas mensais e vai começar a pagar os juros de obra. Os juros de obra, em outro vídeo eu vou conseguir explicar de uma forma mais clara, mas o que você precisa entender é que você também, no momento que assina com a Caixa Econômica Federal, no próximo mês você já vai começar a pagar os juros de obra, que ou juros de obra ou seguro de obra, como algumas pessoas falam, tudo bem? É outro ponto também muito importante. E quando eu começo a pagar o financiamento? Veja, o financiamento, a primeira parcela do financiamento, você só vai começar a pagar depois que você receber o apartamento. Você não paga a parcela mensal da construtora com a parcela do financiamento. Você só vai começar a pagar a parcela do financiamento depois que você receber o seu apartamento, depois que você pagar todo aquele período com a construtora, que são os meses, a poupança, né? Na verdade a gente chama de poupança, que são os meses de construção, tá certo? Nesse slide eu coloco, na verdade, meus canais de relacionamento, meu site, tá? Caso você tenha alguma dúvida ou seja uma dúvida mais específica, você pode estar entrando em contato ou através da minha fanpage, dá uma curtida lá na minha fanpage, ou se você quiser entrar em contato através do meu e-mail, que é joão.paulomacedo@hotmail.com, ou através do WhatsApp também, que é o 998359899. Caso você tenha ainda mais alguma dúvida, ou se eu puder ajudar você em alguma outra dúvida que eu não falei, ou aqui algum assunto que eu não falei nessa apresentação, você pode estar entrando em contato comigo que eu vou ter o maior prazer na realidade de ajudar você, tá? Eu espero poder de verdade ajudar você nesse processo tão importante na sua vida, tá bom? Então um grande abraço.